alguém tem um débito a juros, está previsto no Código de Hammurabi, e uma tempestade devasta o campo ou destrói a colheita, ou por falta d'água não cresce o trigo no campo, ele não deverá, nesse ano, dar trigo ao credor. Deverá modificar sua tábua de contrato e não pagar juros por esse ano. Quer dizer, era uma forma de proteger esse produtor que era a pessoa prejudicada no negócio. A preocupação com enriquecimento sem justa causa, ela não é nova, não é coisa nem de alguns séculos atrás, é coisa muito antiga, de antes de Cristo, né? É a usura, que já era combatida entre os gregos, né? Entre os romanos, na lei das 12 tábuas, tá? Que limitava a usura, né? O cristianismo também, ele combate fortemente a usura. E no Brasil, desde o período colonial, a usura foi condenada. E, inclusive, ela é muito mal vista, né? E as ordenações filipinas, no livro quinto das ordenações filipinas, ela censurava a usura e estabelecia a penalidade de exílio no continente africano. Adam Smith, quando ele escreve sua obra Riqueza das Nações, ele revolucionou o pensamento econômico no início da Revolução Industrial, porque ele vai defender principalmente o que? A produção agrícola, a produção da terra. Ele vai dizer que a importância da riqueza das nações reside na terra, na produção, que a terra produz, né? E defende a abertura também de novos mercados para a livre iniciativa. Então ele é um liberal realmente e um defensor da livre iniciativa. Na visão de Adam Smith, tornou-se necessária a intervenção do Estado para quê? Para preservar a concorrência. É necessária a concorrência? É necessária a concorrência. Porque quem só tem um negócio, que só lida com um determinado tipo de produto, somente ele, e que oferta esse produto, ele acaba colocando o preço que ele quer, porque ele é o único. E havendo uma concorrência, ele vai ter que jogar, tanto um quanto o outro vão ter que fazer um jogo de preços para poder se tornar acessível aos compradores, aos consumidores. Então, o Estado tem que preservar a concorrência, controlando essa concorrência, evitar a formação de cartéis, grupos que controlam os preços, né? E impedir a exploração do consumidor. A defesa da concorrência perfeita, cuja formação seria limitar os exageros do interesse individual, aquele que quer ganhar além, né, dos lucros que poderia oferir, né, e impedir que as unidades de produção conspirem contra os consumidores. Então, a ideia do Estado em defender o consumidor é, na verdade, ele controlar essas unidades de produção para que não viessem a conspirar contra os consumidores. O livre mercado, para Adam Smith, seria resultante de jogo de preços, foi aquilo que eu comentei de dois comerciantes que têm produtos semelhantes ou iguais e que concorrem entre si, e há daí um equilíbrio um pouco maior da oferta de preços, né? Então, é resultante do jogo de preços e da livre competição empresarial.
Então essa competição tem que existir, né? Mas, por outro lado, o Estado ele tem que estar atento a essa concorrência. Esta economia não terá êxito se não proteger o consumidor. O consumidor tem que ser protegido realmente, né? Porque, na verdade, o consumidor, ele é o fim último da produção. Ele é, na cadeia produtiva, ele é a última pessoa, é a última engrenagem que existe, porque é ele que compra, ele que vai consumir ou vai usar para algum negócio dele, o que seja, mas ele é que está adquirindo. Assim também, a liberdade de contratar sempre sofreu a vigília dos bons costumes e da ordem pública. Os princípios do liberalismo econômico devem se adequar aos princípios da justiça social. Na França, o princípio da liberdade contratual, sedimentado no Código Civil francês, levou à ideia de proteger o consumidor em relação aos vícios redibitórios e gerou a criação dessa teoria dos vícios redibitórios, que seriam aqueles vícios que são verificados posteriormente à aquisição de um bem. Redibitórios geralmente tomado com a mesma significação de vícios ou defeituosos, capazes de fundamentarem o pedido de diminuição do preço ou anulação da venda quando são trazidos pela coisa comprada. Né? A coisa comprada apresenta aqueles problemas, então você ter esse argumento a teu favor. No direito americano, o princípio do Kevin Emptor, da formação e interpretação dos contratos, e o princípio do privity, no terreno da responsabilidade civil contratual, durante muito tempo foram barreiras para o desenvolvimento do direito do consumidor, porque lá se dava, na verdade, não uma proteção, mas um incentivo muito grande à produção e à atividade comercial. E o consumidor ficava numa posição desvantajosa nessa relação. Seja no common law ou civil law, o direito do consumidor teve origem na campanha do presidente Kennedy, quando ele enfatiza 4 direitos fundamentais dos consumidores: direito à segurança, direito à informação, direito à escolha, direito de ser ouvido. A Comissão de Direitos Humanos, em 1973, da ONU, na 22ª sessão, realizada em Genebra, reconheceu os princípios enunciados por Kennedy como direitos fundamentais e universais do consumidor. Então começou-se realmente a coisa surgir com uma engrenagem mais, vamos dizer, com uma atenção maior para organismos internacionais, inclusive. Em 1985, a resolução número 39.248 da ONU, também Organização das Nações Unidas, né, recomendou aos Estados nacionais a adoção de direitos políticos de proteção ao consumidor. Isso em 85, nós estamos aqui 3 anos depois, tendo a aprovação da Constituição, com o retorno o fim da ditadura militar, nós estamos com o retorno à democracia. Então nós temos a nova Constituição de 88. O professor Fábio Comparato pronuncia-se dizendo: o direito do consumidor como realização de uma política pública é novo
na evolução do direito. Realmente é novo. O Código Consumidor trouxe a teoria dos contratos, transformações sociais e econômicas. Trouxe mais equilíbrio nas relações consumeristas, no consumo, né? Estabelecendo freios à concorrência desleal e publicidade enganosa. E, finalmente, no sentido de garantir e manter o funcionamento do sistema capitalista, o desenvolvimento econômico pós-guerra ocasionou a concentração dos meios de produção e da circulação de riquezas. Defende interesses dos consumidores, embora todo esse desenvolvimento econômico que ocorre, né? E, ao mesmo tempo, defende também a proteção ao sistema capitalista. Então, são duas faces de uma mesma moeda. De um lado, os consumidores, de um lado, os investidores de capital. São necessários? São, porque são eles que geram emprego, são eles que geram a produção. Agora, não é por isso que eles vão explorar, né, o consumidor até a raiz de qualquer bom senso, alguma coisa que seja. Certo? Então.